Bom dia, pessoal, tudo bem? Galerinha, essa semana vai ser um pouquinho diferente, porque a gente vai ter uma atividade avaliativa, uma pequena avaliaçãozinha aí sobre os conteúdos que a gente viu desde o início de junho até agora o comecinho de julho, tá certo? Para isso, tem esse vídeo para ajudar vocês aí na avaliação, tá? A gente começa falando lá do início da apostila de vocês, do segundo bimestre, onde a gente vai falar um pouquinho sobre a questão de dois estilos. Primeiro o rococó, depois o neoclássico. Galerinha, antes de tudo, o rococó era um estilo que ele vinha após e ele era um contraponto ao estilo barroco. O estilo barroco ele foi muito importante para uma reconquista da Igreja Católica, para os fiéis que estavam esvaindo ali, né, da Igreja Católica, visto a popularização do estilo do Renascimento. Então, a Igreja Católica, em contraponto ao Renascimento, ela tenta reconquistar os fiéis através de uma marcação ali do que era o seu poder, do que era a estrutura do poder divino, né? Então ela tenta mostrar para os fiéis o quanto o divino ele era mais forte, ele era mais poderoso, ele era mais rico de uma forma geral. Com isso, em contraponto também, a gente entra no estilo rococó, que nada mais era do que uma maneira do povo de se sentir mais livre, de se sentir mais folgado, né? No sentido de ter mais tempo, por exemplo, para o seu entretenimento, para suas festividades. Então, o marco do estilo rococó são as pessoas que vão dar mais importância, por exemplo, para as festividades, para os seus encontros e para o seu entretenimento, tá certo? Então tudo muda. Muda a forma com que elas se vestem, muda a forma como elas encaram os encontros entre as pessoas e tudo mais. A gente pode dizer que o estilo rococó é um estilo que se baseia na elegância, no luxo, na frivolidade, que eu posso fazer uma comparação aí a um termo que a gente conhece que é a futilidade e ostentação. Então esses são os conceitos aí desse estilo, tá? Lembrando que esse estilo ele teve o seu epicentro, o seu grande centro ali na França, que era exatamente nesse momento onde a França imperava como o maior reino de poder ali, né? Poder, riqueza e conquistas. Então o seu grande epicentro, o grande epicentro do rococó, do estilo rococó, foi a França, tá certo? A gente pode dizer também que esse estilo ele foi muito criticado mais tarde por um novo estilo que sucedeu, que foi o neoclássico. Como o próprio nome já disse, neoclássico vem de novo clássico, né? Lembrando que o clássico, ou classicismo, ele está relacionado ao estilo da Grécia e de Roma, onde se imperava um conceito, acima de tudo, o conceito intelectual, né? Onde as pessoas, elas colocavam como prioridade ali o intelectual, as conquistas, as descobertas, e aí os grandes pensamentos, né? A gente tem que lembrar que foi na Grécia que a gente teve os primeiros conceitos ali de matemática, de física, de arte como uma forma geral, né? Arte como de forma conceituada, né? Porque a arte ela sempre existiu. A arte nada mais é do que expressão humana, então ela sempre existiu. Mas essa maneira de conceituar, ela acontece ali na Grécia, né? E mais tarde em Roma, por isso que a gente vai chamar de estilo clássico greco-romano. E aí a gente tem também a ideia de todo esse estilo artístico produzido de forma estudada, né? Então a arte ela não era feita de forma aleatória. Isso acontece lá na Grécia e em Roma. E aí o período neoclássico ele tenta buscar essa representatividade, tendo em vista que ele vem de um estilo mais fútil, de um estilo mais menos carregado, mais jogado, que é o estilo rococó, onde a importância está ligada ao entretenimento, né? Às festividades e tudo mais. Então o estilo neoclássico ele vem aí para tentar resgatar o racional, o equilíbrio, né? Tanto na expressão humana como no fator intelectual humano, tá certo? Então, só para a gente entender de uma forma mais simplista, o neoclássico ele traz para a gente uma expressão mais racional, mais equilibrada, mais objetiva, tá? Com menos emoções. O rococó ele é um estilo mais de cores mais soltas, de cores mais sutis,
onde eu vou ter o uso de cores muito mais, de tons mais pastéis. Então vai ser aquele rosa clarinho, vai ser aquele verde água, aquele verde bebê, aquele azul bebê, enfim, de cores de tons mais pastéis, sem muita representatividade, sem muita força, tá? Enquanto eu vou ter, por exemplo, na escultura e nos artefatos, importante dizer, o rococó ele fica cravado ali com uma importância muito grande aos móveis, aos artefatos ali de uso no dia a dia. Então, por exemplo, os móveis do rococó, eles são muito imperativos, eles são muito luxuosos, né? Eles têm frisos ali de ouro, eles são feitos de veludo, né? Então eles têm muita polpa, né? Para trazer aí essa gana aí de poder, de luxo, de elegância, digamos assim. Enquanto o neoclássico ele vai trazer as obras de forma mais objetiva, de forma mais simples, racional e equilibrada, tá certo? E por último, a gente fala um pouquinho sobre a questão das tradições, o quanto as tradições elas nos fazem seguir conceitos impostos sem muitos questionamentos. Isso acontece lá na apostila de vocês, quando tem uma atleta que é egípcia e ela segue a cultura muçulmana, e aí ela resolve usar véu, e ela usa de certa forma uma burca para competir ali na modalidade de vôlei de praia. Isso causa um certo estranhamento, né? Tendo em vista que o vôlei de praia, geralmente, os atletas estão com roupas de praia, né? Então seria biquíni, seria maiô, seria sunga, enfim, e ela vai competir ali nessa modalidade, na Olimpíada, de burca. Então isso nos faz pensar, nos faz questionar o quanto alguns conceitos eles existem, né? Eles acontecem na nossa cultura sem que existam questionamentos, né? E o quanto seria importante que a gente, no mínimo, debatesse tudo isso, né? Essas tradições, essas imposições que existem, e elas estão interiorizadas na nossa cultura, na nossa sociedade, sem que a gente questione, né? Então, alguns exemplos. A gente sabe, por exemplo, que é comum que alguns seguranças, e eu não estou falando do segurança de dentro de um shopping, que ali ele vai estar com ar-condicionado, mas um segurança, por exemplo, da área exterior, ele esteja usando um terno e gravata. Pensa nessa situação no Rio de Janeiro, em São Paulo, muitas vezes, ou no Nordeste do Brasil, onde a gente atinge ali uma temperatura de 38, 39, 40 graus ou mais, né? Então pensa, por exemplo, no conceito disso. Então por que ele tem que usar essa vestimenta? Ah, porque existe um padrão. Tá, mas esse padrão ele vem de onde? Né? Ele foi conceituado e ele segue o quê? Né? Ele segue o padrão que foi feito, que foi colocado de onde? Né? Então, quais as discussões que a gente tem sobre isso? Né? A gente sabe que grande parte de todos esses conceitos eles vêm como herança da Europa. Né? E por que a gente nunca questionou isso? Ah, porque é normal. Ah, porque é o padrão. Tá, o que é o padrão? Né? Por que eu tenho que seguir o padrão e o que me obriga a seguir esse padrão? Ah, porque é o correto. Por que é o correto? Né? Então, é uma discussão aí sobre o quanto a gente simplesmente segue e a gente não questiona, né? Tendo em vista que nós temos outras realidades. E aí, alguns outros exemplos. Por que nós vestimos... por que as mulheres vestem branco para casar e o vestido de noiva tem que ser branco, né? Ah, porque é bonito. Não, isso não é uma resposta. Ah, porque é bonito? Tá, e se a noiva gosta de outra cor? Ela tem que seguir o branco por quê? Existe uma interpretação aí que vem desde os primórdios trazidos pela Igreja Católica. Esse branco tem uma simbologia, ele significa pureza, né? Então por que isso tem que ser seguido dessa forma? Não estou dizendo que é errado, só estou dizendo por que a gente segue sem questionar, né? Por que a gente segue padrões sem questionar, né? E aí, com isso, não só essas questões mais simplistas, mas também a questão que envolve religião, que envolve a questão de idade e a questão de que envolve muitos outros dogmas aí que a gente simplesmente segue sem questionar, né? Simplesmente deixa a vida nos levar sem entender o porquê, tá certo? Então esse é o último questionamento aí do assunto que a gente tratou na apostila de vocês. Tá bom? Galerinha, eu desejo a vocês uma excelente avaliação, uma excelente semana, bons estudos, um abração e a gente se encontra aqui semana que vem. Tchau, tchau.